Pessoal, como eu estava comentando, o objetivo da aula de hoje então é a gente começar a visualizar a primeira estrutura de dados que a gente vai estudar formalmente com o nome estrutura de dados. Mas no semestre passado a gente já pôde analisar a estrutura vetor e a estrutura matriz, que não deixa de ser uma estrutura de dados também. Só para a gente fazer um comparativo aqui. Qual é o objetivo das estruturas de dados, pessoal? Estruturas de dados têm um único objetivo, tá? Primeiro vamos lembrar lá o que é sistema de informação. O que vem a ser um sistema de informação, pessoal? O que vem a ser um sistema de informação? Eu tenho, por exemplo, um sistema representado nessa caixa, um SI. Essa caixa tem entradas e tem saídas. Quais são essas entradas e quais são essas saídas? Entrada de dados, saída de... Eu vou entrar então dados. O meu sistema vai processar esses dados, gerar o quê? Gerar uma informação. Informação que tenha algum tipo de validade para o negócio que eu estou tentando resolver. E aí, Gabi, como vai? Tá ok, pessoal? Fala oi pra câmera lá, Gabi. Oi. A câmera tá aqui, a câmera não é aqui não. Tudo bom, Gabi? Tudo jóia? Arreda um pouquinho pro E lado. aí, pessoal? Então, o sistema de informação, ele processa os dados de entrada, que esses dados de entrada pode ser o usuário que deu a entrada, pode ter sido um outro sistema, processa eles e gera informação. Esse processamento que ocorre dentro do sistema de informação, eu preciso programar de forma que eu queira ter uma saída desejada. Esse é o primeiro passo, a gente está começando a programar e já estamos conseguindo gerar algumas informações válidas. No entanto, para auxiliar a organização dos dados para o seu processamento e futura geração da informação, existem aí as estruturas de dados, né? Que servem para isso, auxiliar aí na estruturação do meu sistema e na organização dos meus dados para eles serem processados. O vetor faz isso. O que o vetor faz? Eu tenho uma estrutura que dentro dela eu posso armazenar vários dados dentro de uma estrutura. A gente viu struct, eu não posso criar um vetor de structs, vetor de 20 posições, e aí vai, tá ok? Nesse sentido, pessoal, as estruturas de dados, eu gosto de uma classificação que raramente a gente encontra nos livros, essa classificação, mas é uma classificação que eu gosto muito. Eu gosto de dividir as estruturas de dados em estruturas estáticas e estruturas dinâmicas. Estruturas estáticas, pessoal, são aquelas estruturas que têm um limite prévio de dados a serem armazenados dentro dela. O vetor, por exemplo, da forma que a gente conhece. Eu declaro um vetor de 10 posições. Só posso usar aquelas 10 posições. Uma matriz de 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. Ou seja, eu tenho um limite previamente determinado. Essas são estruturas estáticas. Estruturas dinâmicas são estruturas que não têm esse limite. Eu vou, em tempo de execução, solicitando mais memória para o meu sistema e o meu sistema vai disponibilizando essa memória. A gente vai fazer o que a gente chama de manipulação dinâmica de memória, que aí utiliza ponteiros para poder fazer isso. Ok? Aqui em C, claro. Então, as estáticas a gente vai ver qual? Primeiro, pilha, que a gente começa a ver hoje. Após, a gente vai ver a fila, também é uma estrutura de dados. Essas de formas estáticas. São as primeiras que a gente vai ver, a gente finaliza isso daqui semana que vem. Só que vou parar aqui na pilha, porque a matéria da prova é até pilha. Ok? Mas rapidamente a gente fez isso, os algoritmos são bem simples, principalmente estaticamente. Para aí, a gente começar a ver dinâmica. Aí eu quero ver a pilha dinâmica, que a pilha também dá para a gente ter uma estrutura da forma pilha, de forma dinâmica. A fila também dinâmica. Para aí a gente ver listas dinâmicas. As listas, existem várias classificações, mas principalmente a lista simplesmente encadeada e duplamente encadeada. Para aí a gente vê as árvores. Aí árvores a gente vai ver aí primeiro as árvores binárias, depois a gente vai ver algumas árvores balanceadas e as árvores B. Provavelmente deve estar tentando a gente ver também uma árvore chamada árvore patrícia. Inclusive a árvore patrícia é utilizada pelo Google
para indexação das informações. Quando você acessa o Google e faz uma pesquisa lá, o Google se faz uso de uma estrutura de dados chamada Árvore para indexar o conteúdo dele. E é o que torna a busca tão rápida do Google. A gente vai discutir mais a fundo esse detalhe. Então, o primeiro que a gente vai ver, pessoal, é a pilha, tá? Que a gente vai iniciar hoje, de forma estática. No entanto, pessoal, a pilha tem algumas regrinhas que a gente vai começar a entender daqui a pouco. Vamos entender um esquema aqui, pessoal. A gente conhece vetor. Conhece vetor? Então, ó, vamos supor aqui que eu tenho um vetor de 3 posições. Vou pegar o cachorro. Índice 0, índice 1, índice 2. Posso adicionar um elemento aqui por exemplo, vetor de inteiros. Se eu quisesse adicionar um elemento aqui, adicionaria o elemento aonde? Mas concorda comigo que da forma que a gente fez, que a gente colocou numa ordem, de certa forma, cronológica, 0, 1, 2, né? Mas poderia adicionar em qualquer lugar aqui. Poderia adicionar no índice 2 diretamente, não poderia? Poderia, tá? A pilha, ela tem uma regrinha. A primeira regra da pilha é essa. Você sempre vai adicionar na primeira posição vazia, cronologicamente, na minha estrutura. E aí eu vou representar a pilha através de um vetor. Só que aí eu pergunto para vocês, o que é uma pilha? O que é uma pilha, pessoal? Conhecimento nosso mesmo. O que é uma pilha? Uma coisa isolada. Uma coisa em cima da outra? Opa! Quando a gente fala em pilha, pessoal, a gente geralmente pensa nisso aqui, né? Isso é uma pilha. Mas vocês acham que isso daqui tem a ver com o que a gente vai ver aqui? Acham? Não tem muito a ver. Mas eu gosto de lembrar que tem alguma coisa a ver. Pode passar na frente, ó. Aí fala oi, pessoal do YouTube. Isso, vai lá. Isso. Tudo bom com vocês? Então, pessoal, não tem muito a ver, tá? Mas eu gosto de lembrar, de fazer essa relação.